Bom dia, irmãos, tudo bem? Bom, espero que a semana tenha sido uma semana abençoada para você. E essa semana que está começando, a gente vai voltar a estudar o livro de Gênesis, hoje mais específico o capítulo 2. Mas antes de entrar a fundo no estudo, estaremos orando e você aí da sua casa esteja orando também. Senhor Deus eterno, Pai, que na Tua presença, Deus, eu sou grata a Ti, ó Pai, pela semana que o Senhor nos deste. Grata por todo o Seu cuidado com as nossas vidas. Grata porque o Senhor a todo momento tem suprido e nos cercado com tudo o que necessitamos. Como vimos semana passada, que desde a criação do mundo o Senhor supre os seres humanos, os animais, tudo que o Senhor criou, o Senhor tem suprido com tudo que eles precisam. E eu te agradeço, ó Pai, porque somos obras Suas, somos criação Sua. Obrigada porque nesta semana que está começando, o Senhor esteja derramando Suas bênçãos, Deus, sobre as nossas vidas. Esteja nos guiando e nos fortalecendo na Tua presença, Pai. E que a cada dia possamos desfrutar da Tua companhia e estudar a Tua palavra a cada momento, ó Deus. E neste momento também em que estudaremos capítulo 2 de Gênesis, o Senhor esteja nos abrindo os olhos, abrindo o coração e nos dando entendimento, ó Deus, para compreender cada coisa que o Senhor tem a nos dizer neste momento. Assim eu oro no nome do Seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Bom, então dando continuação ao que a gente estava estudando semana passada, até então o que nós vimos foi que o foco principal, né, na verdade, do capítulo 1 se deu com Deus no centro de toda a criação, Deus criando o universo a partir de nada, né, do que era vazio. E vimos que Deus ele trabalha sobre processos. Ele trabalhou com os 3 primeiros dias, né, formando, para depois os últimos 3 preencher o que ele havia formado. E o primeiro capítulo ele se dá o foco principal na criação do universo. E que Deus ele utilizou tudo isso para ter uma finalidade. E hoje a gente vai dar um foco mais profundo, que é onde o capítulo 2 ele mostra que nesse momento o foco está no homem, no ser vivente, na criação deste ser. Então, estaremos estudando o capítulo 2, mas com base no versículo 15, que diz: E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse. Então, em todo o livro de Gênesis, nós veremos a seguinte frase: estas são as origens, que é o vocábulo do, mais ou menos isso, que é do hebraico, que serve como, na verdade, uma referência histórica do autor. Então, neste momento, o capítulo irá retratar qual e como era o lugar do homem na criação de Deus, e de toda a atenção irá se concentrar nisso. Então, o primeiro capítulo, como eu disse, se concentra no universo e em tudo que ele estava sendo preenchido, e agora a concentração se dá no homem, o centro deste universo criado pelo próprio Deus. Seria uma introdução para falar do primeiro casal criado por Deus, homem e mulher, das obrigações que eles teriam, né? Quais seriam as tarefas que Deus daria a este ser vivente, né? E
também do que seria o bem e o mal, a vida, a morte, a harmonia e a discórdia retratadas neste segundo capítulo. Então, a partir de agora, nós estaremos analisando os versículos e ver o que cada um irá retratar. Deixa eu só pegar a minha Bíblia aqui, que eu acabei esquecendo. Então, vamos lá. Capítulo 2, versículo 1. Assim foram concluídos os céus e a terra, com todos os seus elementos. Então, o que nós vemos seria uma introdução, né? Aqui está dando uma introdução do que foi o capítulo 1. Então, foi concluídos os céus e a terra e todos os elementos. Então, por fim, estava, digamos assim, estava concluído aquele processo. Deus, por fim, teria feito todo o preenchimento do que era necessário. Capítulo 2, versículo 2, desculpa. No 7º dia, Deus havia completado a obra que fizera. Nesse dia, ele descansou de toda a sua obra. Então, vemos que Deus ele trabalhou durante 6 dias e no sétimo dia, ele descansou. O que seria esse 7º dia? Seria o sábado, porque a semana ela começa, na verdade, no domingo. Embora muitas pessoas acabam achando que começa na segunda. Mas a semana em si começa no domingo. Então, no sábado foi o descanso de Deus. Então, ele estava descansando de tudo aquilo que ele havia feito. Então, como ele não tinha o que criar, ele já havia criado, já tinha feito os processos da criação, então ele pôde descansar daquilo que ele tinha feito. E na cultura hebraica, o descanso, né, na verdade, como ele se dá como uma estrutura do descanso semanal. Então, o propósito do sábado foi feito para celebrar a obra da conclusão de Deus. Por isso, para os judeus é algo santo, né? Como a gente acaba vendo até no Novo Testamento, né? A respeito dos fariseus e dos sacerdotes, que para eles era... Em algumas religiões até eles colocam, né, o descanso, na verdade, do sábado como sendo algo que todo cristão deveria ter, mas que, como dito, né, no Novo Testamento é visto dessa forma, né, que para os judeus da época não podia fazer nada, né, você estudava, né, se alimentava da palavra e apenas isso, não podia fazer cura, não podia expulsar demônios, nada. Então, por isso que é retratado. E vemos, e depois nós vamos ver isso, que seria tipo um modelo, né, serviria um modelo para o povo de Israel em Êxodo, onde eles trabalhariam 6 dias e descansariam 1. E agora no versículo 3. E Deus abençoou e santificou o 7º dia, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito. Bom, como dito, então foi um dia abençoado e santificado, um dia considerado santo, porque é onde Deus havia descansado, o último dia. E então era como se esses 6 primeiros dias foram separados para o ato da criação e o 7º dia o Criador separa o que seria do comum e do santo. Então há necessidade de ter um dia para adorar por inteiro, não só um dia, né? A gente adora na verdade durante todos os dias, mas um dia que seria para refletir o que Deus fez, a vontade dele, toda a obra, né? Uma comunhão sem fim da criação dele. Versículo 4. São essas as origens dos céus e da terra, na ocasião em que foram criados.
Então, como dito anteriormente, a gente estaria vendo, né, essa frase, né, estas são as origens, né, que é um vocabulário de referência histórica por parte do autor, né, quem escreveu Gênesis. Versículo 5. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não havia nenhuma planta do campo na terra, e nenhuma árvore do campo havia brotado, pois o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Ou seja, Deus, ele tinha feito toda a sua criação, mas ainda não tinha dado vida ao ser vivente. E todas as vegetações que Deus havia colocado ainda não haviam brotado porque não tinha chuva. E a única coisa que regava o solo era, aqui no versículo 6 ele descreve como um manancial. Todavia, mananciais subiam da terra e regavam toda a superfície do solo. Esse manancial que estaria fazendo a regagem do solo seria como uma névoa ou uma neblina que estaria se dispersando sobre todo o solo e fazendo a regagem para florescer, né, as ervas do campo, as árvores, a vegetação que Deus havia colocado para frutificar. E no versículo 7, e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então, aqui nós vemos que Deus havia formado o homem, conforme descrito no capítulo 1, do versículo 26 e 27, que havia feito o homem à imagem e semelhança de Deus e tinha colocado ele sobre o domínio de tudo que estaria na terra, né, de toda a criação que Deus havia feito. Então, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Então, mas o que seria isso? Bom, então vamos ver. É descrito aqui como Deus formou Adão, que em hebraico quer dizer Adam, ou homem, que é o único, na verdade, que não possui nome. Né? Mais pra frente nós veremos que a mulher que foi formada para ser a ajudadora do homem, ela possui nome, é Eva, mas o único que não tem nome é o homem. E em hebraico, homem se chama Adão, significa Adão. E isso daí, ele na verdade forma um jogo de palavras com terra, que significa Adamá. Ou seja, o homem foi formado da terra. E isso torna o ato criativo de Deus algo íntimo, onde mostra que a terra continua a ser o ponto de referência definitivo para todos os seres humanos. Ou seja, Deus pegou algo que já existia para criar outra. Ele pegou a terra que ele havia feito, havia formado, e dessa mesma terra criou o homem, o ser vivente. Aqui mostra a distinção do homem com os demais seres. Na verdade, é onde vemos que Deus, então, sopra nas narinas, né? Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E torna, assim, o homem um ser vivente. Deus forma o homem à sua imagem e semelhança. Esse significado do versículo 26 e 27 do primeiro capítulo seria isso. A semelhança e imagem do Deus Criador seria esse sopro nas próprias narinas do homem, onde estaria dando a vida e tornando assim, através desse sopro, ele, a própria imagem e semelhança de Deus, algo vivo.
Então, Deus forma assim o homem à sua imagem e semelhança. Alguns escritos também acabam comparando o homem como a imagem e semelhança de Deus, como dito, através desse próprio sopro, né? Onde coloca em nós o espírito vivente, como eu disse. E o modo como o homem recebeu a vida é o que difere ele dos outros seres. Ele recebeu, ele é o único ser que recebeu o próprio sopro de Deus. Então, fica meio que claro, né, que quando somos a imagem e semelhança de Deus é através do fôlego, porque foi dado pelo Criador, assim como Ele nos deu outras qualidades também, como o amor, a bondade, as misericórdias, a gratidão. São atos que o Senhor deu para nós. E esse sopro do próprio Criador nos fez ser a única criação que recebe isso. E no versículo 8 diz: Então o Senhor Deus plantou um jardim para o lado do oriente, no Éden, e colocou ali o homem que havia formado. Então, Deus, ele planta um jardim, ele faz o plantio desse jardim, que é o Éden, para o lado do oriente, que seria para o lado, estaria próximo a Canaã, na verdade. E esse jardim, ele significa um santuário, um lugar onde Deus se manifestou de uma maneira especial. E na Bíblia arqueológica é dito como o jardim de Deus. Ele coloca o homem ali para desfrutar da comunhão divina. Por isso, Éden. Ele estaria desfrutando das primícias, das delícias que Deus havia posto para ele ali. Não só para ele, né, mas para todos os seres que ele havia criado. Então o homem, ele estava no melhor lugar e na melhor companhia. Como dito, Éden, ele significa paraíso. Então o homem tinha tudo e desfrutava da companhia do Criador em todos os momentos. No próximo versículo, no próximo capítulo, no capítulo 3, veremos que Deus, ele caminhava com a sua criação todos os dias, como alguém caminha com um amigo lado a lado, né? Então, o Criador, ele estava próximo da sua criação. Todos os dias, o Criador, ele descia até a terra, ele vinha até a terra para andar com o homem. Então, isso é algo que veremos depois. E no versículo 9, e o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável à vista e boa para alimento, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, aqui a gente vai ver nos versículos 16 e 17 a mesma referência a respeito dessas árvores, né, que Deus havia criado, a árvore do conhecimento e a árvore da vida. Então eu vou ler aqui já para a gente poder estudar. No versículo 16: Então o Senhor Deus ordenou ao homem: Podes comer livremente de qualquer árvore do jardim. 17. Mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Então, o que seria essas árvores? Elas foram consideradas, na verdade, Deus criou, no versículo 9, voltando, nesse versículo mostra que Deus havia criado árvores agradáveis à vista e boa para alimento. Então elas eram lindas,
e os seus frutos eram extremamente deliciosos. A caracterização do ambiente da humanidade era beleza e fartura. E no meio dessas árvores de frutos deliciosos, Deus coloca duas, que é justamente a que é referida: a árvore da vida, que estaria no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, ela é considerada aqui o centro do jardim, assim como Deus estaria no centro de toda a criação. Ele estaria regendo tudo. Mas o que essas árvores elas significam? A árvore da vida, ela simboliza a presença e o sustento de Deus. Em Provérbios 11:30, deixa eu abrir aqui. Em Provérbios 11:30 é dito: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Então, o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. E a árvore do conhecimento, ela provaria a lealdade e obediência do homem em relação à vontade de seu Criador. Ela dava ao ser humano a capacidade de ser sábio e ter discernimento moral. O que após o capítulo 3 vai nos mostrar como os seres humanos eles se desviaram, né, da presença de Deus, buscando as próprias forças e a dependência dele, em vez de buscar a dependência do próprio Criador. Eles preferiram se submeter às suas próprias vontades do que desfrutar daquilo que Deus queria. Desculpa. Escolher a sabedoria humana em vez da instrução de Deus resultou em morte e destruição. Ou seja, o homem ele preferiu a desobediência do que obedecer ao que foi dado como ordem a ele. Então essa desobediência trouxe a morte a toda a humanidade. E no versículo 10, no Éden, no jardim, havia um rio que regava ele, e se dividia dali formando 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que contorna toda a terra de Ávila, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Ali existe o obidélio e a pedra de berilo. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que contorna toda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, e este é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto rio é o Eufrates. Então aqui Deus mostra que de um rio se dividiam em 4 braços, mas desse próprio rio é o que regava o jardim. Então ele alimentava todo o jardim, todas as vegetações, árvores frutíferas, plantio, tudo que Deus havia posto. E aqui ele descreve quais eram esses rios. E analisando através da Bíblia arqueológica, é visto que esses 4 rios, na verdade, estavam próximos do deserto da Arábia. E as localidades ao certo desses 2 primeiros rios, o Pison e o Gion, não sabe se é o certo onde eles foram achados. E os 2 últimos rios nós conhecemos muito bem, que é o Tigre e o Eufrates. Em todas as aulas de geografia do colégio nós estudamos, na verdade, esses 2 rios. E eles se localizam nas montanhas da Turquia. Então, versículo 15, dando continuidade. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse. Então, e prosseguindo. Então o Senhor Deus ordenou ao homem:
Podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Esses 2 versículos nós já analisamos. Então, voltando no versículo 15. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim, para que o homem o cultivasse e guardasse. Então, aqui Deus coloca o homem como administrador, cuidador do jardim de Deus. Ele foi posto ali sobre uma ordem para cultivar e guardar. Ele deveria guardar o jardim do mal que estaria cercando. E qual seria esse mal? No capítulo 3 nós vamos estudar a respeito da tentação e da queda do homem. Então ali o homem tinha uma ordem, que era para cultivar o jardim, administrar da melhor maneira que poderia ser. Então, na verdade, ele sabia que para tudo ocorrer como ele havia pensado, precisaria de alguém que cuidasse daquilo, fazendo uma manutenção. Cuidar daquilo era a responsabilidade da humanidade. As funções que Deus designou mais tarde, elas estariam sendo aplicadas no próprio santuário de Deus. Então, o homem, como visto, ele foi posto no jardim para ser administrador do jardim de Deus. Ali ele estaria fazendo toda a manutenção necessária do próprio jardim e guardando ele de toda ameaça que poderia vir sobre aquele lugar. Continuando, 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, e eu lhe darei uma ajudadora que lhe seja adequada. Então aqui Deus vê que não era bom que o homem estivesse sozinho, que era necessário que alguém para completar ele. E a resposta a essa necessidade vista por Deus, uma ajudadora que lhe seja adequada. Seria feita da mesma forma a sua imagem, sujeita à mesma proibição, mostrando que o homem não poderia cumprir sozinho o propósito pelo qual Deus o havia encarregado, que assim seria necessário alguém, uma metade, para o ajudar a completar todas as tarefas e o auxiliar, na verdade, e dar auxílio ao homem em tudo que Deus havia pedido. Então Deus retira algo de sua criação para criar a ajudadora do homem. Retirou um membro dele e com isso formou a mulher, a Eva, da mesma forma como formou o homem, mas com uma peça que seria assim o complemento de Adão. Por isso que no verso 23, Adão diz, até a metade do versículo: então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Porque Deus havia tirado um osso de Adão para dar formação à mulher. E versículo 19, prosseguindo: e o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como ele chamaria esses animais, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome deles. Assim, o homem deu nomes a todo o gado, às aves do céu e a todos os animais do campo, mas não se achava uma ajudadora adequada para o homem, como foi dito anteriormente. Então, aqui nesse versículo, Deus encarrega, dá uma ordem a Adão, que essa seria o dever dele naquele momento. Ele estaria encarregado de dar nomes às criações que Deus havia feito, aos animais, às aves, e fazendo desta forma, ele estaria sendo como um governador sobre a criação,
e o homem estaria sob o governo e autoridade de Deus. Assim como ele nomeou cada ser, ele também deu nome àquela que Deus criou para ele, a chamando de mulher, em que hebraico quer dizer Isha, que é a continuação do versículo 23 que a gente leu. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Então, o homem deu o nome a todos os animais que Deus criou e também deu nome à mulher, à criação, à metade que Deus criou. E no versículo 24 agora. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. E os dois estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Então aqui nós vemos que havia outra ordenança, né? O homem ele deixaria o seu pai e sua mãe e se uniria à sua mulher. Então ele estaria deixando o lar, a sua residência para se unir a uma outra pessoa. E através dessa união eles estariam sendo um só, uma só carne. Que é onde vemos através do casamento, né? A união de duas pessoas. Que o casamento, na verdade, ele está enraizado na ordem criada por Deus, que significa uma mudança de lealdade dos pais para o casal a ser formado, e se tornarão um, que é a aliança fundamental entre os dois seres. Visto da mesma forma de Deus com o seu povo, onde ele estabelece uma aliança com o próprio povo de Israel, e de Cristo com a igreja. E no final do versículo 25, e no começo, quer dizer, e os dois estavam nus. A nudez referida neste versículo significa a inocência e a confiança que a humanidade tinha. Eles não havia vergonha, na verdade. A criação, até então, ela estava pura, limpa da maldade que viria após a desobediência, onde o homem ele preferiria seguir o próprio caminho do que obedecer ao próprio Criador. Então, para finalizar, na verdade, nós vimos que o foco se dá nesse capítulo ao ser humano, na vida do ser vivente, alma vivente. O capítulo 2, ele nos mostra o ambiente em que o ser humano estava inserido, o que seria permitido e o que era proibido, o que estaria sobre o governo dele. Então, após dar vida, né, na verdade, ao homem, Deus designa as tarefas a ele. Então, o homem, que é Adão, para serem administradas e cuidadas no local em que Deus o havia posto, que seria o jardim do Éden, o jardim de Deus. O homem estaria cuidando e administrando do próprio jardim do Criador. Então, assim como temos a Bíblia para dar alimento à nossa alma hoje, no Éden havia a árvore da vida, que seria o alimento da alma, assim como havia também a árvore do conhecimento. Deus criou tudo sob estratégia. Sabia exatamente o que cada coisa necessitaria e designou assim um rio para regar todo o jardim. E deste mesmo rio saíam mais outros que contornariam todo o jardim. O ser humano foi criado para ser propagador da vida. No primeiro capítulo vimos que Deus criou para a sua criação, para que assim a sua criação se multiplicasse, se propagasse sobre tudo aquilo que ele havia criado. Então a ação ativa de Deus está em todas as coisas. Ele é quem comanda a existência da vida, impulsionando tudo conforme a sua vontade. Não foi vontade do homem, da criação de Deus, não foi vontade do homem estar no Éden, mas foi desejo do próprio Deus, do próprio Criador, que ele estivesse ali, cooperando com a sua obra. Ou seja, Deus queria, e sempre quer, na verdade,
a todo momento, em que nós estejamos com Ele cooperando com aquilo que Ele criou. Deus, Ele se agrada disso quando a gente faz a sua vontade, quando a gente coopera com as coisas dele. Então, o que podemos tirar da lição aqui do capítulo 2 é que muitas vezes não iremos querer tais coisas, mas que devemos sempre buscar a orientação de Deus e saber qual o seu desejo. Como em Salmos 42:1, como a corça anseia pelas correntes da água, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Que esse seja o anseio de nossas almas para este novo ano. Uma busca completa por Deus, uma busca completa pelo entendimento da sua palavra. E que essa vontade, esse anseio de estar sempre na presença de Deus, a gente nunca perca. E que essa semana também seja uma semana abençoada para você. E que também Deus esteja dirigindo seus passos e as suas escolhas também. E uma coisa que eu sempre digo é que sonhe os sonhos de Deus, é muito melhor. Muitas vezes não é o que a gente quer, né? Isso daí é algo que eu sempre vejo. Muitas vezes não é o que eu quero, mas é o que Deus quer para mim. Às vezes Deus vai te mostrar algo que você vai ficar, ai Deus, mas será? Mas confie nele. Os sonhos de Deus sempre são os melhores que os nossos. Isso daí você pode ter certeza. Então que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma semana abençoada por Ele. Bom, vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço, ó Pai. Te agradeço porque o Senhor a todo momento quer que estejamos próximos a Ti. O Senhor quer que façamos a Sua vontade. E muitas vezes nós, com os nossos pecados, acabamos agindo de acordo com a nossa. E perdoa-nos, ó Deus, por conta disso. Que a cada dia, cada semana, e que neste ano nós possamos buscar e ansiar, dia após dia, uma busca completa pela Tua palavra, pela Tua verdade, ó Deus, e principalmente pelo Teu Santo Espírito. Que o Senhor esteja nos abençoando nesta semana, ó Pai. Abençoando a cada um que neste momento esteve com a gente estudando as Suas Escrituras. Que o Senhor guie os nossos passos, ó Pai. É o que eu oro em nome do Seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Tchau, tchau. Fica com Deus e um bom final de semana.